presença de todos vocês. Nós ficamos muito felizes, enquanto programa de literatura e crítica literária da PUC de São Paulo, de recebê-los aqui novamente. Ontem foi um encontro muito agradável, recebemos comentários muito positivos e esperamos que isso se repita na noite de hoje. Só para a gente relembrar, no encontro de ontem nós estávamos discutindo a lacuna que existe no processo de formação leitora. Nós vemos uma grande valorização da literatura infantil, né, e um incentivo dessa literatura nos anos iniciais de aprendizagem, mas quando o indivíduo ele ingressa no ensino fundamental 2, essa literatura parece desaparecer para retornar só quando a gente está lá no ensino médio com a leitura dos clássicos. Então, vimos a importância que tem, né, o professor conhecer algumas dessas produções contemporâneas para que ele possa levar a esse leitor que, embora já tenha passado por um processo de alfabetização, ele ainda é um leitor em formação e que precisa, portanto, dessas referências dentro do seu processo leitor. E nós, então, vimos que dentre os vários autores, né, contemporâneos brasileiros, nós temos essas tendências a se tratar de temas fraturantes e também uma tendência um pouco mais fantástica, em que há uma releitura dos contos de fada, uma releitura das histórias tradicionais a partir de uma nova perspectiva. E aí foram apresentados alguns autores, o nome de algumas obras, como sugestões do que vem sendo produzido dentro da nossa literatura. Mas nós insistimos ontem que esta literatura, ela é inovadora não simplesmente pelos temas que ela traz. Ela é inovadora também, e ela é uma literatura de qualidade, porque ela vai investir na sua, o que nós vamos chamar aqui da sua arquitetura, quer dizer, são obras que se utilizam de algumas estratégias, de algumas técnicas na sua composição, que vão atrair esse jovem leitor, que vão trazer esse jovem para dentro da obra. Então, se ontem a gente focou um pouco mais nos temas que essa literatura traz, hoje nós vamos discutir um pouco mais como é que essas obras são construídas. E para isso, quem vai conduzir hoje a discussão vai ser a Grazi, que, como eu disse a vocês, é uma doutoranda do nosso programa, e claro que eu não consigo ficar quietinha, vou fazendo aqui as minhas intervenções. Grazi, vou te interrompendo também, porque, como nós dissemos, né, o nosso objetivo é estabelecer um bate-papo, uma troca com vocês, então é esse clima mais de conversa que nós vamos estabelecer aqui. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, aproveitem bastante esse momento e sintam-se à vontade para colocar qualquer comentário, dúvida, tá bom? Que no momento oportuno eu já abro aqui e coloco a questão colocada. Grazi, muito obrigada pela parceria, por, né, ter vindo aqui também, dividir comigo essa experiência do mini curso, e deixo a palavra agora com você. Tá sem som, Gra. Agora tá sim. Ok? Sim. O som tá bom para todo mundo? Não tá dando microfonia? Ontem o pessoal reclamou que tava com microfonia, tá ok agora, né? O slide tá aparecendo? Sim. Bom, pessoal, obrigada, gratidão por todo mundo, as pessoas que vocês estarem aqui. Quem é de São Paulo aí, também gratidão, principalmente nesse friozinho, que poderia aí estar, né, embaixo de um cobertor quentinho, assistindo um filminho, um chocolate quente, mas está aqui hoje com a gente. E o restante do pessoal também, de várias partes do país que a gente viu. Quem foi entrando agora também, não viu, a gente pediu para colocar aí no chat quem é de outros estados, outras regiões, coloca aí para a gente saber de onde vocês, né,
estão ouvindo a gente, é muito importante a gente ter essa troca, porque é bom, né? Mas ao mesmo tempo a gente também precisa se sentir perto, né, um do outro. Então, obrigada, Diana, obrigada a vocês. Vamos lá. Então, a professora Diana já retomou um pouco do que a gente viu ontem, né? Ela falou sobre o conteúdo dos textos, né, da temática, e hoje a gente vai estar abordando a questão da arquitetura das formas. A gente chama de arquitetura, porque o conteúdo e o tema, a forma, elas andam juntos. E a arquitetura, a Diana já explicou um pouquinho, mas ela nada mais é do que essa linguagem dentro do texto, a forma como a palavra vai estar dentro do texto, né, pessoal? Porque isso também é importante, não só a temática, a literatura, a gente sabe, ela vai refletir os temas da nossa contemporaneidade hoje, mas e como isso se dá? Não só em termos de temática, mas como que a gente pode, como que ela consegue apreender dentre as várias nuances e tudo que a gente tem aí hoje, né, em termos de artefato, de distrações, como que ela consegue captar esse fragmento, essa rapidez, né, essa brevidade do que a gente vive. Então, a gente vai ver um pouquinho aí de como que ela consegue, essas obras juvenis, né, conseguem abarcar isso aí. Bom, e aí o que a gente vê também, muito nas obras juvenis, é que a gente percebe o experimentalismo, né? São narrativas marcadas pelo experimentalismo, pelo humor, pela provocação, e elas vão apresentar também o que a gente vai perceber bastante alguns recursos de estratégias da narrativa vão apresentar nessas obras, vão estar presentes nessas obras, que é o recurso da intertextualidade, da metafricção, da fragmentação e da ausência de linearidade. Muito do que a gente vai ver aqui hoje em termos dessa arquitetura também não estão presentes nos textos que a professora Diana apresentou ontem, né? Não é que isso vai estar separado, não. É que a gente só está mostrando outras opções, né? Outras variações de texto, mas também vai ter esse recurso da intertextualidade, a metaficção. Tá? Bom, então eu vou começar falando primeiramente da intertextualidade. Da intertextualidade, a gente sabe que pode ser de várias formas, né? No texto literário, ela pode ocorrer, pode ser o texto literário com outros textos literários, né? Pode ser o texto literário com a música, pode ser o texto literário com o cinema. E por que esse recurso da intertextualidade ela é importante? Porque ela vai dar, né, a esse jovem leitor essa oportunidade de, além de dialogar, muitas das vezes, essa intertextualidade ela vai estar presente como filmes, como letras de música, como eu disse, e aí ela aumenta o repertório desse leitor e dá uma oportunidade de encarar essas diferentes perspectivas, diferentes pontos de vista e como uma forma de ajudá-lo a encarar os seus desafios, né? A dialogar com a sua realidade de mundo. É importante observar que essa intertextualidade ela é dada muitas vezes de uma forma lúdica, não é que ela vai aparecer de uma forma nostálgica, tá, pessoal, nos textos, como nesse diálogo, até mesmo com texto literário, falando como se esse diálogo estivesse em termos de nostalgia, aquele texto era melhor, né? Ou que no passado era assim, não, muito pelo contrário, muitas vezes o leitor ele nem percebe, quando ele vê, a narrativa o envolve tanto que quando ele vê, ele já está às vezes querendo assistir o filme que foi indicado, que fez parte da vida do personagem, então é bem interessante. Bom, posso só interferir um pouquinho, só para claro. eles lembrarem de ontem, né? Vocês se lembram do rapaz que não era de Liverpool, que eu indiquei, né? A obra do Caio Ritter? Ali a gente tem um exemplo de intertextualidade com a música, porque lembram, todos os capítulos eles se iniciam com um trecho das canções dos Beatles, e mais do que ter somente o mesmo título que as canções, aqueles capítulos, eles acabam, o
conteúdo do capítulo é o mesmo conteúdo do que a gente vê na letra das músicas. Então, isso é uma relação intertextual e que vai convidar esse jovem leitor a querer ir conhecer quem são esses Beatles, que música é essa, né? Então, graças a essas referências, que, claro, elas não são obrigatórias para que o leitor entenda esse texto, mas elas, quando são buscadas pelo esse jovem leitor, dão a ele a chance de ir ampliando, de ir crescendo as suas referências, não só literárias, mas de cinema, de música, de pintura, né? Então, a literatura acaba funcionando como essa isca, como esse convite a que ele busque outras referências. Bom, e uma obra que faz bastante, vai trazer essa questão do intertexto, é justamente... gente, vocês estão conseguindo ver? Porque parece que sumiu aqui, tá tudo certo? Tá tudo certo, Gra. Ah, tá. É porque parece que sumiu aqui. Tá bom. Que vai trazer bastante a relação do intertexto, principalmente com filmes e algumas obras literárias, é A Distância das Coisas, do Flávio Carneiro. Bom, Flávio Carneiro, para quem não conhece, ele é goiano, tem 58 anos, aí mais ou menos, meu conterrâneo, embora tenha mudado aí para o Rio de Janeiro, no início dos anos 80. Ele é escritor, roteirista, professor de literatura da UERJ, já publicou vários livros, mais ou menos 17 livros, escreveu 2 roteiros para cinema, então já escreveu contos, crônicas, foi bastante produtivo. E O Distância das Coisas, que é esse livro aqui, estão conseguindo ver, ele já ficou em 3º lugar no Prêmio Jabuti, na categoria juvenil. É um livro bem tranquilo, assim, em termos de tamanho, tá? Ele é fininho, deve ter tem 130 páginas, nada que consegue ler acho que um dia, algumas horas, enfim. Essa é a característica, mais ou menos, desses livros juvenis, né? E A Distância das Coisas vai trazer a trajetória do Pedro, que é um jovem que tem 14 anos, e ele já se coloca muitas questões na vida, como muitos adolescentes, né? Ele vive com seu tio, desde a perda da sua mãe. Ele não se lembra do pai, porque o pai morreu num acidente de carro quando ele tinha 3 anos. Então, ou seja, ele mora com seu tio faz 1 ano, então quando a mãe dele faleceu, ele tinha mais ou menos 13 anos, então esse é o tempo da narrativa. E qual é o mote da história, né? Porque ele não consegue, ele começa a tecer comparações, é onde vai entrando a intertextualidade, porque ele diz que é uma coisa muito estranha, né? Porque o tio dele não permitiu que ele fosse ao velório da mãe, porque o tio diz que ele deveria ter aquela imagem da mãe viva, ainda viva. Então, tudo bem, ele não foi ao velório e tal, mas o tio, mesmo depois de 1 ano, o tio não permite que ele vá ainda no cemitério, ele não sabe nem onde é o túmulo da mãe dele. Então, ele começa a achar muito estranho tudo isso que está acontecendo. E aí, por meio desse relato do Pedro, que é uma narrativa em primeira pessoa, ou seja, é aquele narrador que se coloca como protagonista, né? E a gente enxerga os fatos a partir da visão do Pedro, né? O livro vai se construindo e é como uma mistura de narrativa de enigma e relato autobiográfico. Então, tudo que nós vamos vendo ali é de acordo com a visão do Pedro. E o Pedro, ele quer decifrar esse mistério. E para isso ele precisa falar. Ele precisa falar sobre os fatos que estão ocorrendo e propondo um verdadeiro suspense ali. E é onde o jovem vai se envolvendo nessa história, vai transformando uma verdadeira saga aí de meninas e meninos. E onde que entra a intertextualidade, né? Mas ele vai usar de vários filmes e vários livros que ele já leu, principalmente filmes, para justificar. Ele começa a comparar, tá, mas se no filme tal acontecia isso, então será que isso não aconteceu comigo? Então, o que isso quer dizer? Isso também aumenta o repertório desse jovem.
né? É a partir dessa junção com todas essas referências, né, visuais e textuais, ele vai aumentando o seu repertório e começa a analisar melhor, né, os fatos da sua vida. E aí eu vou trazer um trechinho para vocês entenderem um pouco, que é quando ele começa a pensar essa relação, né, sobre a mãe, né, dele, o motivo por que ele precisa, que tá uma relação muito estranha, né, de ele ainda não sabe sobre a mãe dele. Bom, se realmente ela está morta. Você pode estar pensando que tudo isso é apenas coisa da minha cabeça. Deve estar pensando como minha mãe que me dizia: você tem uma imaginação fértil. Pode ser. Eu mesmo cheguei a pensar que essa ideia meio maluca podia ter a ver com as coisas que eu tinha lido ou visto no cinema. Principalmente podia ter a ver com um livro que minha mãe leu para mim. O título é O Estranho Caso do Cachorro Morto. É um romance. Conta a história de um garoto de 15 anos, Christopher Boone, que resolveu investigar a morte de um cachorro, Wellington, de que ele gostava muito e que um dia encontrou morto no jardim. Então, é a partir dessas construções que o Pedro vai começando a criar essa sua narrativa e a gente vai se envolvendo por meio de uma linguagem rápida, uma linguagem jovial, descontraída. E o leitor, o que é interessante é que o leitor vai se tornando um confidente do Pedro, porque ele começa a partilhar as dúvidas, as saudades, as intuições, as pistas. E aí, né, por que essa narrativa ela é diferente, né, de uma outra que não tem? Por que ela tem uma qualidade estética? Porque ainda que ela seja em primeira pessoa, ou seja, a gente está vendo tudo através dos olhos de Pedro, é por meio dessas relações, né, essas inferências e esses intertextos que ele vai apresentando, que ele também consegue ler a realidade dele e apontar os fatos. Então, através de filmes como Minha Vida de Cachorro, A Viagem de Chihiro, A Inteligência Artificial e personagens de outras obras literárias, é que ele vai começando a ler a sua realidade, né, através dessas referências que são pertinentes a ele. Ele começa a ler a sua realidade e aí quem está lendo também, mesmo que seja através dos olhos dele, começa a enxergar outras coisas. Por exemplo, o tio, que no começo a gente também achava que não gostava dele, que o tio viajava muito, não dava muita atenção, tem um motivo, né? Aquele namorado que a mãe dele escrevia antes de talvez falecer, eu não vou contar o final da história, mas vou deixar a dúvida aí para vocês, mas o namorado que a mãe dele tinha, eles estavam escrevendo um livro juntos, então ele acha que o namorado roubou o livro da mãe, né, as ideias e tal, depois ele descobre que não era bem assim, ou seja, ele descobre que as coisas, as versões, tudo tem um outro lado. Então essa é a diferença, né? Ele não te aponta um caminho, ele te aponta vários caminhos e te ajuda aí a enxergar essa realidade, essa outra realidade, né, possível, uma realidade possível. Bom, tem um outro trechinho aqui. Há dois garotos muito parecidos comigo. Aproveitar e colocar Sim. uma questão que fizeram aqui, que eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou, tá? Que é a questão do narrador em primeira pessoa. O Ângelo, ele pergunta, né, se o fato de ter esse narrador em primeira pessoa pode ajudar o jovem leitor a se reconhecer como um cúmplice do narrador. Sim, aliás, Ângelo, essa é uma estratégia que grande parte das obras juvenis, elas se valem. É trazer esse narrador em primeira pessoa e vejam, um narrador que tem a idade daquele público preferencial a quem o livro se direciona. Então, quando eu coloco esse narrador que tem uma idade próxima daquele leitor e tem essa voz, né, em primeira pessoa que aproxima o leitor dele, né, de fato, esse leitor se torna uma espécie de cúmplice, de confidente. E nessa obra, assim como a do Caio Ritter, eu acho isso muito interessante, ele faz a estratégia de se dirigir ao leitor no meio da narrativa. Então, também é uma estratégia que aproxima o jovem leitor, que tem a sensação de que o narrador está conversando com ele
E o mais importante, apesar de nem todos os jovens terem dúvida se a mãe morreu ou não, o que a gente percebe é que esse rapaz, ele está passando por uma série de transformações na sua vida, inclusive o primeiro amor. Então, são dilemas que também são enfrentados por outros jovens. Então, ocorre essa relação de identificação entre o narrador e o leitor, o que o foco narrativo contribui muito, né? Desculpa, Gra, interrompi a leitura. Não, vai entrando porque a gente consegue pegar. Tá ótimo, vamos seguindo. Quem for tendo perguntas e a gente conseguir encaixar, a gente vai encaixando. Bom, vou terminar aqui. Há 2 garotos muito parecidos comigo. E o mais impressionante é que nenhum deles é de verdade. Eles não existem, são personagens de ficção. Um deles é o Christopher, de quem já falei. O outro se chama Ingmar e é o personagem principal do meu filme favorito, Minha Vida de Cachorro. O Ingmar é um garoto que mora com o irmão mais velho, Eric, e a mãe deles, que adora ler, igual a minha, e está muito doente. O filme não fala onde está o pai deles, diz apenas que está vivo e trabalha no outro país. Então, mais uma vez, ele traz aí essa referência e, justamente, essa questão da primeira pessoa, e o que eu acho interessante, a gente vai ver isso, né, depois, um pouco mais para frente, é como ele diz, ele traz a referência de uma ficção como se ele não fosse ficção, né? Então, e aí, justamente, aproxima mais ainda desse leitor, que é um confidente dele, né? A gente se torna aí um confidente, e é uma narrativa muito envolvente. Fica o convite para quem não viu, para quem não leu. Deu um risquinho aqui, eu acho que eu vou ter que voltar, né? Só um minutinho, pessoal, porque aconteceu a mesma coisa que aconteceu ontem. Eu vou parar aqui e voltar novamente, tá bom? Só um minutinho. Enquanto você faz isso, Gra, eu vou colocar a pergunta aqui que o Severino faz, e que é bem interessante, que ele pergunta assim: como vocês avaliam a relação, tensão da oralidade e formalidade desses narradores? Em alguns livros, percebo construções linguísticas que muitas vezes se aproxima do adulto, e isso é fato, né? Nós temos, eu acho que é uma questão muito importante quando a gente está falando da linguagem que esses narradores eles apresentam. Por quê? É claro que para gerar uma identificação maior com o público leitor, esses narradores normalmente vão se utilizar de um vocabulário próximo da oralidade, próximo ao do jovem, né, leitor. Agora, e claro que se eles não se utilizam de uma linguagem assim, isso pode gerar em alguns momentos até uma falta de verossimilhança, né? Você olha e fala, bom, mas nenhum jovem falaria desta maneira. Agora, é importante que a gente não confunda isso, né, com um excesso de coloquialidade que, no lugar de levar o leitor para um outro patamar, faz com que o leitor fique sempre com um vocabulário mais limitado. Então, eu acho que a gente tem que sempre observar isso dentro das obras. Se a gente olhar, por exemplo, uma autora de qualidade como a Lígia Bojunga, ela faz o uso da oralidade, mas em nenhum momento ela reduz, né, a capacidade do seu leitor quando ela emprega um termo que é menos conhecido. Eu acho que tem que haver essa dosagem por parte do narrador, né, da escolha do autor na construção desse narrador, para que não fique um texto, claro, que não tem verossimilhança, mas, por outro lado, também não pode sempre ter esse leitor numa linguagem muito rasa, né? Porque isso o impede também de crescer em termos linguísticos. Só complementando, e é intencional, né? Principalmente quando a gente fala de uma obra de boa qualidade, até principalmente a Lígia, outros também, mas eu falo da Lígia porque ela é muito carregada de oralidade. A gente percebe que não é à toa, né? Justamente para se aproximar, mas principalmente ela está atenta às normas, né? As normas estão ali, da gramática. Então, é uma oralidade, mas
dentro também de alguns padrões. Então, não é nada por acaso, né? A gente tem que ver que ali não é colocado nada por acaso. Bom, também recurso similar, né, ao apresentado também na Distância das Coisas, é O Fazedor de Velhos, do Rodrigo Lacerda. Rodrigo Lacerda é carioca, já está na faixa dos seus 50 anos, é graduado em História, doutor em Teoria Literária, então percebam que não são pessoas que não são experientes na escrita, porque ele já publicou novelas, livros de conto, livro infantil e juvenil, romances, então também é um escritor que consegue dialogar, né, com a linguagem do jovem. E O Fazedor de Velhos é um livro premiado, ganhou o Prêmio Jabuti em 2009, e é um livro que, quem me conhece, eu sempre falo dele, gosto muito do Fazedor de Velhos. É um livro que ao meu ver, vocês conseguem ver por aqui, um pouquinho? Dá para ver aí? Dá para ver, Diana? Dá sim, eu vou mostrar a minha edição, que é diferente da sua. Então, você teve sorte. Eu vou até pedir depois para a Diana mostrar um pouco aí. Você consegue mostrar a diferença? A minha edição, pessoal, é da Cosac, Naif. Então, já dá para saber a partir disso, né, que existe todo um trabalho com o projeto gráfico. Se a gente olhar, né, a abertura de cada um dos capítulos, essa questão das cores que as páginas assumem, E a gente percebe que muda muito, né? O design, ele também é um complemento, como a gente vai ver. Nossa, se perdeu muito em termos de design. Caiu? Não, né? Não. Em termos de design, quando passou para a Companhia das Letras, é claro que o conteúdo ficou, mas a gente perdeu as ilustrações tão lindas que tinham. Bom, enfim. O Fazedor de Velhos, ele é como eu disse, né? Eu gosto bastante porque ele é um livro que já te conquista logo nas primeiras páginas, assim, e com poucas palavras. Ele sempre te deixa com aquele gostinho, assim, de quero mais, Não é à toa que Rodrigo Lacerda já lançou aí o Fazedor de Velhos 5.0. Eu não li ainda, estou muito curiosa para ler. Não sei se a Diana já leu. Não, também ainda não. Tá na fila. Então, se alguém aí já leu os dois, só não dá spoiler. Mas, então, o Fazedor de Velhos, ele vai trazer um personagem também chamado Pedro, né? Ele é narrado em primeira pessoa, então, portanto, aí, ele já nos coloca em contato direto com esse personagem, né? E o Pedro, ele está no final da adolescência. E esse romance a gente pode entender como um romance de formação, porque ele pega esse final da adolescência do Pedro, que ele está aí saindo do ensino médio, naquele período delicado de terminar a vida escolar, ingressar numa faculdade, né? Ele não conseguiu escolher o que ele quer fazer direito, assim, o que ele realmente gosta, ele acha que gosta de uma coisa, mas ele tem um sonho e acaba estudando história, não é? E só que aí ele opta por estudar história, mas quando ele chega lá na faculdade, ele não consegue se ver um historiador, ele se sente muito diferente, né, dos outros colegas. Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso. E aí é onde a gente vai começar a entender a história. E aí, no decorrer das aulas, ele vai trazendo muitas dúvidas, buscando conselhos, até que ele encontra o professor Nabuco, né? O professor Nabuco já é um professor aposentado, muito experiente. E aí, o que é importante trazer nessa questão dessa narrativa, e de algumas outras também, essa questão do professor, né? A gente sempre vai ter um jovem que vai ter amigos, né? O jovem, ele colocado aí no papel principal. Mas o que a gente também percebe, e o adulto, ele vai para um segundo plano. Mas é importante a gente pensar também, se atentar para o fato que esse jovem, normalmente, ele recebe a ajuda de algum adulto. Né? Um adulto experiente também, normalmente um professor ou uma tia,
um tio ou um amigo da família, alguém mais experiente vai ajudar, né, esse jovem nessa travessia, né? Então, isso também é muito importante. Bom, e aí, também um fato que a gente consegue observar, que nós conseguimos observar, é que já no começo da história, que o Pedro, ele começa a falar sobre a literatura, né? Ele vai falar que ele não se lembra, porque ele já começa contando que ele não se lembra quando ele gostou de literatura, mas ele sabe que desde criança a mãe dele enfiava os livros goela abaixo pela garganta dele e da irmã. Então, aí, para quem já é um leitor um pouco mais experiente, você já consegue já identificar os rumos, né, que essa leitura vai tomar. Então, depois a gente vai entendendo, depois ele acaba tomando gosto pela ficção. Então, justamente quando ele traz a literatura, ele já começa a trazer esse diálogo intertextual com a própria literatura, né? E aí, com esses diálogos, ele vai trazer diálogos com a literatura, clássicos da literatura brasileira, clássicos da literatura mundial, convidando esse leitor já, né, a aumentar esse repertório dele, ou se identificar, ou se ele já leu, né, e acaba aumentando. Eu vou trazer um pouco, deixo aqui para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando, tá? E entenderem um pouco da imagem também. O conteúdo dessas leituras era relativamente variado. Digo relativamente porque as preferências de minha mãe, mesmo sendo variadas entre si, se repetiam sempre. Depois de um tempo, começamos a reconhecer alguns nomes de gente. Castro Alves, José Régio, Gonçalves Dias, Cabral de Melo Neto, Manuel Bandeira, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, e depois alguns nomes de livros e poemas Navio Negreiro, e Juca Pirama, Poesia Até Agora, Mensagem, Rosa do Povo, Carnaval, Alto do Frade, Espumas Flutuantes, o Monstrengo. Difícil escolher de quais eu gosto mais. Praticamente impossível. Talvez a melhor resposta seja dizer que, na montanha de histórias do Essa, o que eu gosto mais é da combinação de dois personagens. Nada, acho, supera a amizade entre o Carlos Eduardo, o protagonista do romance Os Maias, e o João da Ega. Então é interessante porque percebam que a forma como ele vai trazendo não é uma coisa chata. Né? Muitas das vezes esses diálogos eles são tidos, né, com essas personagens em caráter, os personagens principais, no caso Pedro, ele toma esses outros personagens como seus amigos, né, como conselheiros. No caso do Essa, ele não fala o Essa de Queiroz, o Essa, então trazendo essa proximidade da linguagem. Então, todo o tempo, ele vai trazer essa relação. E aí, depois ele vai se descobrindo. O título do livro é muito interessante, a gente descobriu por que o Fazedor de Berries, mas tem a ver aí com, já adianto um pouquinho, que tem a ver com a literatura e com a leitura. Ele fala sobre Shakespeare. Então, fica o convite, tá, sobre essa obra, e que vocês possam, eu não vou falar o final, mas o final é muito, muito interessante, esse percurso do Pedro, essa questão do descobrimento, então vale a pena a descoberta da obra. Gra, e outra coisa que eu acho que vale a pena mencionar, né, nessa obra, é que, assim, as referências intertextuais, elas aparecem tanto indiretamente, né, quando ele só menciona, por exemplo, uma personagem de um romance, e em alguns momentos aparece no texto, né, do Rodrigo Lacerda, trechos das obras originais. Então, de certa forma, é um convite a esse leitor, a esse jovem leitor, a tomar contato com o texto verdadeiro no sentido, né? O texto fonte. Então, ele não chega simplesmente através das palavras do Rodrigo Lacerda como se fosse uma espécie de sinopse ou resumo das obras. Não, as próprias obras figuram em meio à narrativa do Fazedor de Velhos. Então, isso é muito bom, porque a gente vai lendo, então, trechos de outros romances dentro da própria narrativa do Rodrigo Lacerda. E o interessante é que ele fala, né, o que ele mais gostava na adolescência são os poemas do Guarani, né?
E aí ele traz esses poemas e ele fala que ele nem sabe porque ele gostava, mas ele gostava do som das palavras, né? Então isso também é interessante. Às vezes você é como a música, você gosta, você não nem entende às vezes o que a música está querendo dizer em outro idioma, mas é a sonoridade. Então isso também é interessante se trabalhar, né, e apresentar para o jovem. Bom, e aí, né, ao lado da intertextualidade, a gente tem a recorrência às estratégias metaficcionais. Ou seja, né, são aquelas, a gente pode dizer de uma forma um pouco mais simples, é claro que é muito mais profundo, é um curso praticamente sobre a metaficção, mas a ficção que pode ser definida como ficção sobre ficção, ou ainda como tipo de ficção que prima pelo desvendamento do processo narrativo. Né? Ou seja, são obras que vão trazer na sua narrativa o próprio processo de construção do texto. Né? Ele vai dividir com aquele leitor, com quem está lendo, essas dificuldades de se construir uma narrativa. E muitas vezes, os textos que vão trazer principalmente nos textos juvenis, alguns, né, eles vão trazer esse recurso da metaficção de uma forma um pouco surpreendente, no sentido de surpreender o leitor, desculpa. Eles começam, às vezes, como uma narrativa comum, como Fazedor de Velhos, como Quem Não Quer Nada, como se fosse uma narrativa tradicional, que a gente vai chamar. E aí, de repente, o autor vai parar ali e vai falar, não, mas e aí essa personagem tá me dando dor de cabeça, eu vou guardar ela aqui na gaveta, como acontece, a gente vai ver com a Lígia. E o que isso tende a fazer? Desestabilizar esse leitor, mas até agora estava tudo tão certinho e agora esse narrador ou esse escritor está falando comigo. Então, por quê? Porque a gente aprendeu desde cedo que a ler aquela narrativa tradicional, que você abria um livro, que você entrava ali na história e acabava, como se fosse a novela, né? Se a gente for fazer um paralelo aí, imagina a novela, né? A gente não vê nada do que está acontecendo ali, que tem as câmeras, é como a gente entra naquele mundo e se emociona com aquilo. Você vai acreditar na existência daquele universo. Na metaficção, você vai se identificar, mas também vai chegar uma hora que ela vai dizer, não, mas peraí, o que você está lendo aqui é texto, tá? Eu tenho dificuldade. Então, o que isso vai impactar? Elas são narrativas que vão colocar em xeque o próprio conceito de real, né? Que vão mesclar esse discurso crítico, ao mesmo tempo com o discurso ficcional. Né? Não que toda narrativa ela tende assim a causar um impacto no leitor, né? Mas a narrativa metaficcional ela tem essa característica de mostrar, né, de mesclar esse discurso crítico ao discurso ficcional, né, conduzindo aí esse leitor a assumir uma perspectiva crítica. Agora, ele vai ter um pouco mais de trabalho, ele vai entender esses bastidores, né, da ficção. E isso, às vezes pode parecer uma coisa chata, assim, mas não é, tá, pessoal? Porque ele vai agora ter acesso aos bastidores, ele vai ver as agruras ali, esse narrador, escritor, vai compartilhar os seus, né, as suas angústias. E isso é muito interessante, porque ele vai dialogando e a gente consegue ver essa narrativa que vai se fazendo no ato da escrita, né? Bom, e aí como a gente tem de exemplo assim, nas narrativas metaficcionais, a gente vai ter duas escritoras que estão aí, são nomes incontornáveis na literatura, que é a Lígia Bojunga e a Ana Maria Machado. Lígia Bojunga, eu acho que ela dispensa aí de apresentação, né? A gente já falou dela ontem, e assim como a Ana Maria Machado, né? E elas tendem a convidar esse jovem leitor a reconhecer, né, esses impasses que a gente vai encontrar nessa elaboração da obra literária. Bom, Fazenda na Paz, por exemplo, ele é um livro, não sei
se vocês conhecem. Alguns aqui também talvez já conheçam. É um livro pequeno, ele tem aí suas 100 páginas. Você também lê muito rápido. Desculpa. Antiga. Desculpa. Mas o meu é da Casa Lígia Bojunga, né? Então... O meu é da Agir ainda. Bom, e o que é essa obra? Ela trouxe, nós escolhemos esse texto, né? Embora que ele tenha sido publicado, a primeira publicação dele tenha sido em 92, eu acho, 91, 92, ele tá aí, figura num daqueles livros que pode até ser crossover, creio eu, né, Diana, aqui. Exato. Não importa a sua idade, não importa a época, acho que ele vai viver forever, para sempre aí. Ele vai promover essa confusão, né, dessas instâncias narrativas. Então, por meio do diálogo com os personagens, né, que a autora está criando, ela vai trazer a referência do livro A Bolsa Amarela, com um livro, ela tem um livro que se chama Livro, ela vai falar como essas personagens foram criadas, como essas personagens apareceram. Então, é interessante porque as histórias vão surgindo como uma espécie de fragmentos e a narradora vai dividindo isso com o leitor, né? E o leitor vai tendo acesso ela acaba escrevendo, guarda na gaveta, a personagem sai, fala com ela, não, eu quero um pai assim, cobra que ela tem que criar o pai dela, e ela fala, mas eu não consigo, eu já fiz ele daquele jeito, já tentei, não, mas eu quero um pai, e começam a discutir, enquanto isso, o livro está sendo feito, né? Enquanto ela está mostrando todo essa discussão, o livro está sendo feito, né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês entenderem, mostrar um pouco como essa linguagem da Lígia. Eu estava habituada a ver cada um dos meus personagens hesitar para vir à tona. Quase sempre ele era isso, e depois isso, e depois isso, e depois isso, antes de virar aquilo. Passava de gente para bicho, de mulher para homem, de criança para velho, até ser o que ele ia ficar. Que devagarinho que ele abria a porta dentro de mim. Daí o meu susto com a Raquel. Ela nem tocou a campainha. Escancarou a porta, se aboletou no meu caderno e só foi embora quando eu botei o ponto final no livro. Depois dela, tudo que a personagem que eu fiz voltou a aparecer devagar. Abria uma fresta na porta, dava uma espiada, sumia, voltava, a fresta ia aumentando. E tinha dias que eu pensava, será que filho meu, mas nenhum vai chegar feito a Raquel chegou? E um dia aconteceu de novo. Ela chegou e sem a mais leve hesitação foi me dizendo, eu me chamo Ana Paz, eu tenho 8 anos, eu acho meu nome muito bonito. E o livro é muito bonito. E aí, nesse percurso que ela cria Ana Paz, criança, depois ela não consegue mais criar, ela acha que ela não consegue, aí ela dá início a uma outra personagem jovem, depois ela começa a criar uma outra personagem já mais velha, e aí depois ela entende, essa narradora, escritora, entende que as 3 são a mesma, e aí como se fosse uma espécie de espelhamento, né? Uma vai se vendo. É muito lindo, são 90 páginas de puro encanto. Vou ler mais um trechinho para vocês, mas fica o convite, porque eu também sou apaixonada por ele. Vou ler aqui para vocês. É isso. As 3 são uma só. Ai, sumiu aqui para mim, peraí. As três são a mesma. Não foi à toa que quando eu fiz a moça e a velha, eu não dei nome nem para uma nem para outra. Lá no fundão escuro da minha cuca, eu já devia ter sacado o que eu só agora saquei. A Ana Paz vai crescer e se apaixonar pelo tal Antônio. E quando ela chega no inverno da vida, ela vai sentir a urgência de voltar para casa onde ela nasceu, onde ela viu acontecer a tragédia com o pai. Ela vai querer juntar os pedaços dela, vai querer se encontrar com a menina e a moça que ela foi. E nesse ajuntamento, tudo volta a tudo. A ligação fortíssima que ela tinha com o pai, a casa que ela aprendeu a amar, a carranca,
a carranca que eu tinha começado a desenhar na minha cabeça quando eu fiz a primeira cena da Ana Paz. Então, é um livro de fragmentos, de peças que você vai juntando, mas também muito bonito e que vale a pena. E o que é interessante, só uma coisinha também, gente, que é claro que isso aí também dá muito pano para manga, mas essa questão da narradora escritora, né? Muita gente às vezes confunde com autobiografia, tá? Não vou entrar nisso, talvez a Diana até quiser comentar um pouquinho, mas a gente tem que entender que, por mais que a Lígia, né, a Lígia, a autora aqui, traga fatos da sua vida, traga essa relação, esse intertexto com suas outras obras, ela também se coloca como personagem. Né? Às vezes eu vejo, assim, falando que é uma autobiografia, que a Lígia... isso tudo é um recurso, tá? Isso é só mais uma das artimanhas que o escritor ele usa, isso vale para aprender o seu leitor. Então, é só um adendo que eu quis deixar para vocês. Gra, e como o pessoal comentou aqui no chat, eu só queria passar rapidinho também por essa obra, né, que é o Retratos de Carolina. Então, para quem não leu também, essa obra da Lígia vale muito, muito, muito a pena, porque nós vamos ter também o uso dessas estratégias metaficcionais, e é interessante porque o livro, nesse caso, ele se divide literalmente em duas partes, né? E quando a gente começa a ler o texto, parece que nós estamos diante de uma narrativa tradicional, porque vão sendo contados, né, retratos, quer dizer, flashes, pedaços da vida de Carolina aos 6, depois aos 10, depois aos 15, quer dizer, em diferentes momentos da vida dela. E nós, então, estamos, parece que diante de uma narrativa comum, tradicional, que não traz nenhuma quebra, nenhuma ruptura. Só que, de repente, aparece isso aqui, segunda parte. E quando a gente, então, entra nesta segunda parte, vem o título Para Você Que Me Lê. E então, o que acontece é que essa Carolina, que até então a gente assume que ela é uma personagem, ela ganha vida e ela passa a discutir com a sua autora o desejo de ter um outro final. Ela fala, não, até agora você só fez retratos infelizes, eu quero retratos felizes, eu quero terminar de outra maneira. E aí começa uma outra parte da obra que é ainda mais interessante do que a primeira, porque começam a ser mostrados esses bastidores da ficção. Então, nós estamos acostumados a ver só a cena já pronta, né, dentro das narrativas. E agora ela, como se abrisse as cortinas, vai nos mostrar todo esse trabalho, esse dilema que o escritor enfrenta, né, os impasses nesse momento da criação literária. Então, vale muito a pena, eu não podia deixar de recomendar esse aqui também, tá bom? Gra, fico quietinha agora. O da Lígia dá vontade de mostrar todos, gente, é muito... mas só mais um complemento, né, sobre essa questão. Eu vou falar também aqui, vou trazer esse recurso, mas o que é interessante a gente pensar também, né, é que esse narrador, ele se coloca e as suas personagens, por quê? Tem gente que fala, a metaficção tá batida, já não aguento mais. Gente, a gente precisa ver os efeitos de sentido, por que o autor tá fazendo isso, né? Então, isso é muito importante, porque ele não faz à toa, não é só por fazer, né? Então, e uma das características que a gente pode pensar, até mesmo na Lígia, essa questão dos personagens se fazendo, é que nós também estamos em constante construção, assim como esses personagens. Então, isso é uma coisa bacana de se pensar, né, nesses efeitos. Então, vale pensar um pouquinho sobre isso e quando pensar que a metaficção está batida, que já está muito gasto, também pensar que será, né? Buscar, será? Bom, outro exemplo que vai figurar aí sobre a metaficção que a gente pode ter é a Audácia dessa Mulher, da Ana Maria Machado. Eu também adoro esse livro. Ana Maria Machado
é outra que nem praticamente dispensa a apresentação. E ela, assim como a Lígia, também ganhou, não sei se vocês sabem, mas recebeu o prêmio, é considerado o prêmio Nobel da literatura infantil, tá? É o Hans Christian Andersen. E desde 2003, a Ana Maria Machado é ocupante da Academia Brasileira de Letras. Então, ela é uma excelente escritora, não dá nem para duvidar dos trabalhos dela. Bom, e o Audácia dessa Mulher é um livro interessante. Se eu não estiver enganada, inclusive, eu acho que ele foi indicado aí num dos vestibulares, eu acho que no vestibular da Bahia, posso estar enganada, mas da UESB, não de agora, tá? Um tempinho atrás. Ele não tem esse rótulo, assim como que a gente falou ontem do Caio Fernando Abreu, no Limite Branco, ele não tem esse rótulo aí de juvenil ou infanto-juvenil que seja, né? Ele não tem. Mas, devido às características, os traços que ele apresenta na sua narrativa, ele pode ser, sim, posso dizer que ele é endereçado devido às estratégias metaficcionais, pelas relações intertextuais que ele apresenta, e a maior relação intertextual que ele apresenta aí é a relação com o Dom Casmurro, do Machado de Assis, que vai trazer uma história muito interessante. O que a gente tem nessa história? São 3 histórias, pode falar de 3 aí, que é a história principal, que vai acompanhar o relacionamento da Bia e do Virgílio, né? A Bia e o Virgílio, eles se conheceram num momento que, quem lembrar aí do nome Bia e Virgílio, tá? Qualquer semelhança com a Divina Comédia é mera coincidência. Então, eles se conheceram numa reunião de trabalho, e eles foram convocados para ajudar numa novela que se chama Ousadia. Então, eles vão ser consultores dessa novela. O Virgílio é arquiteto e a Bia escreve para uma coluna de viagens e tal. Então, para não ter alguns erros lá na hora da gravação, eles iam ser esses consultores. Ok. E aí, juntamente com a narrativa da Bia e do Virgílio, a gente tem uma segunda que seria a da novela, que é a Ousadia, e para completar, que é o toque de mestre aí também, da Ana Maria Machado, é a história, porque o Virgílio, ele também, além de arquiteto, ele tem um restaurante. E ele tem um caderno de receitas que ele vem passando de geração em geração pela família dele, para as mulheres. E ele ia dar esse caderno para a filha dele. E aí ele mostra esse caderno para a Bia, e nisso ela começa a ver que o caderno nada mais é do que um diário disfarçado. Né? Ela é um suposto caderno de receitas, tem algumas receitas, mas também é um diário. E nesse diário é que está a surpresa. Com o passar do texto, a gente vai vendo que trata-se da Lina, que nada mais é do que a Capitolina, que nada mais é do que a Capitu do Machado de Assis. E aí, com essa espécie de paródia, de metaficção, intertexto que a Ana Maria Machado faz aí, ela vai conferir voz à Capitu. Né? Ela vai oferecer à personagem Capitu a sua possibilidade de contar a versão dos fatos, né? Convidando esse leitor, né, para conhecer, né, o Dom Casmurro, porque aí quem não conhece quer ir lá tentar ver essa versão, né, e mesmo quem não goste do Dom Casmurro, vai lá tentar ler e falar, mas peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Por quê? Porque aí você começa, até mesmo a Bia, quando começa a ler e vai descobrindo e tal, ela questiona o Virgílio, porque ele fala assim, não, mas é lógico que ela traiu o Bentinho. E aí depois, onde eles começam com essa discussão, ou seja, a gente percebe essa pluralidade, né, essa pluralidade de vozes e esses vários fatos, né, que a gente pode, várias versões de um mesmo fato, porque no Dom Casmurro a gente só tem a visão do Bentinho. E agora a Ana Maria Machado deu essa oportunidade de a Capitu falar por esse diário. E somado a isso, a escritora que está escrevendo a audácia dessa mulher entra na narrativa. E aí, também, de repente, começa a fala assim, olha, tudo bem, a Bia e o Virgílio estão ali lendo o diário, porque
a Bia começa a questionar, nossa, então a Capitu existiu mesmo, eu sempre achei que ela era só um personagem de ficção. E aí a escritora né, que está escrevendo o livro que nós estamos lendo fala assim, se eles descobrissem que eles também são um personagem e a gente está aqui olhando sobre o ombro deles. Então, é muito interessante, assim, às vezes contar fica confuso, mas vale o convite. Eu vou mostrar um trechinho aqui para vocês da narradora e escritora, tá? Mas digo isso porque não quero mentir isso quando ela está falando sobre essa questão, né, que eles são um personagem. Mas digo isso também porque não quero mentir para quem me lê, não além do inevitável ato de fingimento que é qualquer ficção. É honesto lembrarmos que essas vidas são inventadas, essas situações são criadas. Mas nosso encontro nessas páginas, seu e meu, é real. Será? Agora eu que estou perguntando, será? Entrando no século XXI, não tenho nenhuma vontade de fazer como os autores tradicionais do romance do século XIX, que fingiu estar longe dali. Machado de Assis não conta. Esse era um revolucionário. Fazia questão de mostrar o tempo todo que estava apenas narrando e expunha conscientemente essa construção. Então, vocês percebam que tem essa narrativa, né, uma narrativa em cascata, então uma sobre a outra, e ainda, né, como eu disse, que não é tido como uma obra aí considerada juvenil, mas vale a pena o convite. E mesmo, independente se for para jovem ou não, também fica o convite para vocês lerem, porque quem não conhece é fantástico. Bom, aqui eu já falei estratégias metaficcionais. Já estou quase finalizando, tá? Eu sei que o tempo está passando aí, está correndo. Vocês estão gostando, gente? Coloca aí se vocês estão gostando, se eu estou indo rápido, se está muito chato. Eu não consigo ver o chat, então não consigo acompanhar. Pode deixar que eu estou acompanhando aqui, Gra. Bom, vamos lá. Então, também, a gente vai ter nessas narrativas como uma das estratégias, então a gente falou da intertextualidade, a gente já falou da metaficção, e a gente vai ter também a fragmentação e a ausência de linearidade. Não, só vou reforçar novamente que não que a gente não tenha, tá, gente? Nós só estamos fazendo aqui essa divisão para ficar mais claro, mas tem obra que vai ter tudo misturado com tudo e até mais um pouco. Bom, então o que é essa fragmentação e a ausência de linearidade, né? É aquela ruptura da ordem, né? Aquela transgressão das relações lógicas que a gente tem numa narrativa, que não tem aquele começo, meio e fim, como, por exemplo, no Fazedor de Velhos, né? Que ele já começa narrando a sua história, a gente tem o percurso daquela personagem até ele entrar na fase adulta. Não. Na fragmentação, no livro que tem o recurso da fragmentação, né? Dessa ausência de linearidade, ao leitor muitas vezes vai ser oferecido esses flashes, esses fragmentos, né, são de uma narrativa, ela vai ser como uma espécie de um quebra-cabeça, ali que precisa ser reorganizados, né, vai exigir um pouco mais do leitor, vai fazer com que esse leitor também se torne um coautor, assim como a metaficção. E a metaficção, ela também traz essas narrativas fragmentadas, né? E um bom exemplo, até a Diana comentou ontem, é Aos 7 e aos 40, do João Anzanello Carrascosa. Que às vezes é difícil falar Carrascosa, mas é Carrascosa. Bom, é aqui esse livro, tá? Vocês conseguem ver. Esse eu não tenho. Eu tenho aquela outra edição, né? Pra gente mostrar aí depois, não né? Tenho, eu só tenho a boa, da Kozak Naif. A da Alfaguara eu não tenho. Também, pessoal, é um livro curto, mas assim, ele é pequeno, mas de uma densidade gigantesca, tá? Ele tem aí 150 páginas também, você lê muito rápido. E nessa obra, só um minutinho, como vai conferir aí o próprio título, ele vai trazer a vida desse personagem, que é aos 7 e aos 40. Né? Então, o interessante também, e aí é onde entra essa fragmentação e essa ausência de linearidade,
Por quê? Aos 7, ele é narrado em primeira pessoa, ou seja, a gente tem a visão da criança. E aos 40, a gente tem a visão do adulto, né, em terceira pessoa. Então, ou seja, a criança, né, aquele momento que é ela ali, que vai trazer a sua visão, digamos, mais verde, a gente vai ver a foto daqui a pouco, né, da vida, vai ter uma visão mais colorida, e depois, aos 40, né, ele se analisando, voltando, ali, fazendo essa rememoração. Então, ele é dividido em duas partes, né? Eu vou trazer aqui um trechinho para vocês verem como que é essa questão do fragmento se dá também não só em termos de linearidade, porque quando você lê o texto ao 7, quando você lê o texto da criança, por exemplo, você pode ler, você ainda não sabe que ele é aos 40, que ele está se tratando dele mesmo, né? Você pode ser um tio, pode ser um pai, pode ser uma avó, você acha no começo, quando eu li a primeira vez, eu achei que era o pai da criança, né? Mas entendendo que trata-se da mesma pessoa. Então, a gente vai ver essa materialidade da palavra, não só fragmento, não só em termos de fatos, né? Mas também como um fragmento se dá na palavra, a palavra cortada, né? Cindida. Na rodovia, cintilante pela luminosidade do sol, ele dirigia com prudência, atento aos grossos contornos do mundo exterior. À medida que, por dentro, ia desencaminhando seus receios, o de não se reconhecer aquele que ele fora, ou não poder mais regressar a si. E esse trecho é muito lindo. A vida era o que era, e ele cada vez mais longe de sua fonte. Mesmo se de volta a ela, como agora, tudo no caminho é para ficar lá atrás. As pessoas carregam só aquilo que deixam de ser. O presente é feito de todas as ausências. Então, vou falar um pouquinho só do projeto gráfico. Percebam que, aqui eu vou trazer a capa aqui para vocês verem, que essa questão da capa, ela vai ser muito importante, porque ele é muito significativo. A gente não está muito acostumado aí a ver, pegar no livro e pensar na capa, mas quando você abre a capa aqui, você vai ver que a capa e a contracapa é uma história, né? Vocês estão conseguindo ver aí? Vocês conseguem ver a minha ou da Diana? Tá conseguindo ver? E tem a do slide também. Então, a gente vê essa alternância de cores. Nós temos aí que aos 7 é mais colorido, né? E aos 40 já é cinza. A gente tem, de um lado, as crianças brincando, né? Depois a gente tem esse homem já com carro, esse homem que está à metade, né? A gente não consegue saber quem ele é. E com o carro, e olhando, né, para o passado. Ele está voltado para o seu passado. Então, a capa, ela já te introduz para a narrativa. Só que a gente muitas vezes, só vai pensar nisso quando a gente está lá na narrativa, né? Quando a gente está lendo. Outra coisa também interessante é quando você abre o texto. Então, gente, é muito linda. Pena que o que acontece? Na edição da Alfaguara, que é a edição nova, perdeu-se, a gente não tem esse design, né? Só tem o texto. Então, mas por que a gente optou em trazer esse livro, né, e mostrar esse projeto gráfico? Porque é importante também. Né? É importante a gente pegar a capa, analisar, porque muitas das vezes também tem uma narrativa ali. Bom, e aí aqui na narração da criança, que é no capítulo que está designado a criança, é depressa. Então, percebam que a narrativa ela é rápida, ele está narrando de forma rápida, e a cor, né? A gente tem ali o verde, né, que é depressa, e quando é a do homem, em terceira pessoa, é cinza e está ali devagar. Então, percebam que está fragmentada, é uma linguagem poética também. Também já demonstrando certo amadurecimento, a gente pode pensar aí nesse amadurecimento desse homem. Então, pessoal, é uma narrativa que é uma coxa de retalhos, né? E aí ela vai exigindo que o leitor, ele vai completando esse texto. Ele mesmo vai atribuindo sentido a essa narrativa. Então, é uma literatura tanto para jovem
quanto uma literatura para nós, porque ele é belíssimo. Então, ele mexe com muitas coisas dentro, ainda mais a gente que já está com uma certa idade, então ele mexe com muitas coisas. Vale a pena o trabalho e a leitura desse livro. Bom, a última obra, tá? Prometo que aí vocês não vão ser mais obrigados a me ouvir. A gente tem aí as narrativas que a gente considera como narrativas híbridas, né? Como já introduzi esse trabalho. Você quer falar alguma coisa, Diana? Não, eu só ia dizer assim que essas obras, pessoal, não só essa, né? Eu falo que a mesma paixão que eu tenho pela Lígia Bojunga, eu tenho pelo Carrascosa. Quando a gente olha, né, o conjunto da produção dele, a gente percebe essa riqueza, ele vai, apesar de algumas das suas personagens, né, diferente do que acontece nas narrativas juvenis, não terem a idade, né, os seus protagonistas não serem jovens, o que ele faz? Ele se utiliza do recurso da memória, né, de resgatar o passado, de lembrar dessas fases de transição. E isso é uma forma muito inteligente que ele consegue de aproximar o leitor das suas obras. Então, e fora que a linguagem é belíssima, né? Vocês percebem que ele não usa esse tom da oralidade como os escritores como Flávio Carneiro ou Caio Ritter, mas ao contrário, né? Uma linguagem muito trabalhada, mas que vai chamando a atenção desse jovem também para esse processo de construção do real por meio de uma linguagem muito bem trabalhada. Então, eu sou suspeita e recomendaria qualquer obra do Carrascosa para que vocês leiam. Tá sem som, Gra. Lembrando, né, Diana, que tem vídeo do Carrascosa lá no programa e no YouTube, né, lá na página do YouTube tem uma entrevista. Carrascosa é excelente, uma pessoa muito acessível, então vale a pena o convite em todos os sentidos, porque ele é uma pessoa muito próxima do leitor, do leitor e de você enquanto pessoa, né? Então depois vão lá no canal e consultem lá a entrevista que nós fizemos com ele foi muito legal. E ele também vai estar presente naquele congresso que eu falei para vocês, falando também na mesa de literatura juvenil. Então aproveitem. Bom, pessoal, a gente vai então introduzindo essa questão da narrativa, da questão gráfica, né, do design. O do Carrascosa a gente viu que ele não tem nenhuma ilustração. A gente viu pela capa, mas tem ali um jogo com as cores e tal. Mas também a gente vai ter aí essas narrativas que a gente chama de narrativas híbridas, né? Que no caso do Carrascosa, a gente tem essa junção da poesia na prosa, e agora também a gente vai ter a questão da ilustração enquanto narrativa. Lembrando que livro ilustrado, né, não é a mesma coisa que livro com ilustração, tá? Às vezes isso ainda pode ficar um pouco confuso, porque em inglês a gente tem aquele que chama picture books, né? Talvez depois a Diana pode até falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente estava até discutindo isso aí esses dias, mas em português a gente ainda não tem uma equivalente, mas o que é? O livro ilustrado é aquele que vai trazer a ilustração enquanto narrativa também, ela vai se somar ali ao texto. O livro com ilustração, muitas das vezes ele apenas vai ser um ornamento, ele só vai reproduzir ali o que está falando. E, claro que a gente não ia trazer um livro com ilustração aqui, né? A gente trouxe um livro, que é o livro ilustrado, que é um livro também que eu sou apaixonada por esse livro, muito lindo, que é o Luna Clara e Apolo 11, tá aqui, maravilhoso. E da Adriana Falcão. A Adriana Falcão, aí, ela, para quem não conhece, ela é roteirista, escritora, ela é roteirista da TV Globo, já escreveu para séries como A Comédia da Vida Privada, A Grande Família, então ela é bem ativa também e escreveu essa obra maravilhosa. Bom, por que eu acho ela maravilhosa? Vou contar para vocês. É porque ela vai mesclar já na capa, gente, essa questão do verbal com o visual. Então, a gente tem aqui a Luna Clara, né? A gente vai ter a Luna Clara aqui na primeira capa, e o Apolo 11, a gente não vai descobrir que ele é o Apolo 11, só no decorrer do texto.
E a lombada também é muito interessante. Você consegue... Tem a lombada, ó. Vou mostrar aí. Não sei quem que vai dar para ver melhor. Mas, se vocês perceberem, na lombada tem um cavalo, um homem, num cavalo, não sei se consegue ver que tem uma nuvem com chuva. Dá para ver aí, gente? Coloca aí, por favor, se vocês conseguem. E por que que ele é interessante? Esse aí, no decorrer da narrativa, a gente vai ver que por que que esse cavalo tá aí com uma chuva ou não. Eu acho que, não sei se pode ser chamado de chuva, parece uma cordinha também, que ele está sendo manipulado, isso você só vai saber se você ler a obra. Esse homem nesse cavalo é o Doravante, que está num cavalo que se chama Equinócio. Então, atentem-se aos nomes, né? Então, a gente já tem aí na capa esse jogo e o que a gente percebe é que o Doravante, esse homem nesse cavalo, é o que vai ligar os dois. A gente só vai saber isso lendo o texto, que toda a história do Doravante é que vai ligar a Luna Clara e o Apolo 11. Então, a gente já tem esse jogo aí já na capa, né? Então, e todas as ilustrações do livro, né, vão exigir do leitor essa leitura de imagens. E a história vai tratar desses dois personagens, da Luna Clara, mas também da história do Doravante e da Aventura, que são os pais da Luna Clara. Então, a Doravante e a Aventura, que devido a uma série de desventuras, eles foram separados. Então, acontece muita coisa, muita história no livro. E aí, essa narração, a aproximação do Doravante e da Aventura também se dão em 3 dias. Eles se conhecem e se casam e se separam em 3 dias. Mas não é uma separação por motivo de briga ou não. Acontece, o pai da Aventura manda ele na frente, e o pai da Aventura se chama Seu Erudito. Manda ele na frente, e aí acontece essa série de desventuras, ele vai perdendo a sorte dele, perde a sorte, coitado. Mas por quê que eu trouxe aqui, a gente trouxe aqui essa foto? Ó, da página 36 a 43, se você esquece o texto, né? Tira o texto. Se a gente só tirar o texto, a própria ilustração, ela já é uma narrativa. Ela já vai mostrar essa aproximação e o afastamento dos personagens. Então, a gente percebe que, ao mesmo tempo, se você ler, ele vai reforçar a história, mas ele também se torna parte da narrativa e uma narrativa. Então, tudo acontece, tudo que acontece vai tendo as ilustrações, e as ilustrações vão sendo parte. E o interessante também é que são os significados dos nomes e os intertextos que a história vai trazendo. Porque imagina, ó, a gente já tem o Doravante, que casou com a Aventura, e aí que tem a filha que chama Luna Clara. E aí o pai da Aventura se chama Seu Erudito, que tem mais 2 filhas, que se chama Divina Comédia, e a Odisseia. E que elas têm um namorado que se chama Imprevisto e Por Acaso. Cada uma tem um namorado, acho que o da Divina é o Imprevisto e o outro é Por Acaso. E o Seu Erudito tem um papagaio que é o Pilhério, inteligentíssimo, ele tem cada ideia. E o que vai trazendo, né? Aí tem vários mitos populares, histórias populares, mitos gregos, que vai costurando toda essa história. Até mesmo a questão da relação do Apolo 11 com a Luna Clara, que tem essa conquista, né? O Apolo 11, que aí é a chegada da Lua, conquistou a Lua, conquistou a Luna. Então, a gente já tem essa leitura. E eu trouxe aqui o mapa para vocês verem. Esse é um dos mapas que tem no texto. Esse é o mapa, acho que é o mapa atualizado, porque a cada episódio que vai acontecendo, esse livro eu acho que ele não perde nada para uma dessas séries aí que tem Netflix. A cada episódio que vai acontecendo, tem um mapa atualizado. Então, o mundo que existe na história se chama Desatino do Norte e Desatino do Sul. Então, aí tem as casinhas que ligam no outro, o Desatino do Sul vive em festa o tempo inteiro. Não vou contar muitos detalhes não, senão depois vocês nem vão querer ler. Mas, assim,
vale a pena essa leitura, porque aqui, ó, tem até um outro mapa. Aqui, que se vocês verem, ó, esse aqui é o começo. Então, é bem tranquilo. E aí, não sei se dá para ver aí direitinho, mas aí, a cada desventura que vai acontecendo, eles vão atualizando esse mapa de tudo que vai acontecendo, né? O seu erudito também ele perde a sua biblioteca, a biblioteca dele está na cabeça, tem não sei quantos mil livros na cabeça. Então, a gente vai percebendo que as ilustrações, nesse caso, né, elas deixam de ser um mero ornamento aí nessas narrativas, porque a gente não está acostumado muito em literatura juvenil, falar de literatura juvenil e ter ilustração. Muitas vezes a gente, livro ilustrado, a gente já pensa na mesma hora, livro infantil, e não. É um livro que traz essas ilustrações, a história é muito linda, eu fico dando risada o tempo inteiro, assim, quando eu leio. Mas, então, essas ilustrações, ela tem esse papel de desautomatizar, né, esse leitor, que vai mudar agora, ele vai ser desafiado, dentre todas essas estratégias, a mudar seu olhar, né, a enxergar novos enunciados, né, a trabalhar, a mudar o seu olhar referente à imagem que estão aparecendo aí no texto. Então, elas também vão assumir esse caráter narrativo, né, que vai reconstruir essa narrativa. E, assim, isso não é, como a gente já disse aqui, não é para... Tudo isso, tanto as metaficções, a estratégia metaficcional, as intertextualidades, não é para falar, olha, como é difícil escrever, ou, nossa, como eu sei um monte de livro, como eu conheço. Não, é justamente para instigar esse leitor, né, aumentar esse repertório, a descobrir novas possibilidades, a ter uma visão crítica da realidade, porque ele vai começar a fazer relações, né, a inferir, a fazer, a ter essa outra percepção da realidade. Então, são livros que fogem, que a gente pode dizer que fogem aí desse estereótipo de discurso simplista. É uma narrativa simples, literatura para jovem. Você estuda literatura juvenil? Sério? Nossa, é facinho, né? Então, com aquela coisa que é repetitiva, previsível, não. Fica até o convite para um futuro mestrado, um doutorado nessa linha, seja infantil ou juvenil, mas para a gente ver que esse mundo aí arquitetado, ele vai ultrapassar esses limites de faixas etárias, né? E vai tocar tanto jovens quanto adultos, né? De uma forma particular e única e singular em cada um. Eu acho que é isso. Desculpa, eu ultrapassei muito tempo. Não, Gra, eu acho excelente. Eu gostaria de reforçar essa sua fala final, né, de que como vocês podem ver, pelas estratégias empregadas na construção dessas obras, nós não estamos falando em nenhum momento de obras que perdem em qualidade para aquelas chamadas obras adultas, né? Ao contrário, são obras assim excelentes, de grande qualidade em sua construção, pensadas muito bem no seu processo de arquitetura. Então, sabe, a gente tem que tirar esse estigma de que essa literatura que é endereçada para jovens, ela é menor, né? É para isso que a gente tem que, então, trabalhar. Eu gostaria de responder aqui a duas perguntas que surgiram. A primeira, eu só não vou recordar os nomes, tá, pessoal? Mas foram pedidos aqui e que eu acho importante. Que primeiro, né, obras que falem da literatura africana. A gente não mencionou, né, nenhuma obra nesse sentido. Então, eu recomendaria, por exemplo, do Mia Couto, uma obra que também é muito bonita, que se chama O Pátio das Sombras, e principalmente o Onjaki, né? Onjaki, com o Avó 19, ou mesmo a Bicicleta que Tinha Bigodes, ou Uma Escuridão Bonita, são obras também voltadas ao público juvenil e que trazem esses traços da África, né? Que trazem essa história também africana. Então, são obras válidas, tá? Muito boas. É que como nós estávamos aqui, lembra, fazendo uma seleção de obras que haviam sido premiadas pela FNLIGE, então nós tivemos que escolher algumas em detrimento de outras.
Uma outra pergunta que foi feita, na verdade, não era nenhuma uma pergunta, era um pedido que a gente falasse um pouquinho da Menina Bonita do Laço de Fita, né? Se ela é uma obra de qualidade estética. Ela é sim, né? Para quando a gente está falando de questões étnico-raciais, né? Dessa valorização da etnia, ela é uma obra sim de qualidade, porque vai mostrar essa protagonista que sente orgulho, né, da sua raça, da sua cor. Muito diferente, por exemplo, do Menino Marrom, do Ziraldo. Esta é uma obra que a gente vê exatamente o processo contrário. Parece que ela é escrita, né, para valorizar o negro, mas o que a gente percebe é justamente o contrário, é um detrimento, né, é essa diminuição da imagem do negro, porque ele é todo o tempo contraposto com a figura do menino rosa, né, que não é nem um menino branco na história. E por que eu estou falando que essa do Ziraldo não é uma boa ideia? Porque quem lembra da obra, lê o final dela, ele coloca sempre o menino rosa se dando bem, estudando, viajando, saindo daquela cidade em que eles moravam, quer dizer, alcançando posição social, sucesso econômico, ao passo que o menino marrom, ele fica lá, só gosta de samba, parece que não estudou, ou se estudou não teve o mesmo sucesso que o outro. Então parece que você está diante de uma obra que vai privilegiar, né, que vai ressaltar o papel do negro, mas faz o contrário, tá? Então, só atendendo esse pedido que foi feito. Bom, eu gostaria, para a gente encerrar, também falar um pouquinho de obras teóricas, que foi um pedido também feito, né? Aqui, ontem as pessoas falaram, né? Pediram que a gente compartilhasse textos que nós temos escrito sobre algumas dessas obras e também que a gente pudesse falar um pouquinho de alguns livros, né? Teóricos, aí para quem pesquisa literatura infantil ou juvenil. Esta obra aqui, ela se chama Literatura Juvenil dos Dois Lados do Atlântico. Ela é uma obra que ela foi escrita por mim em parceria com a professora Ana Margarida Ramos, que é uma professora da Universidade de Aveiro. E essa obra, ela vai estabelecer paralelos, né, comparações entre a literatura brasileira e a literatura portuguesa. Essa obra, ela surgiu do meu pós-doutorado que eu contei para vocês que fiz lá em Portugal. Então, esta obra aqui, até então ela só estava publicada no Brasil. Hoje, ela já está publicada em e-book aqui no Brasil pela editora Eduque, né, que é a editora da PUC de São Paulo. Então, nesta obra, eu e a professora Ana Margarida, a gente compara autoras e autores brasileiros com portugueses. Então, por exemplo, a gente compara a Lígia Bojunga com uma escritora portuguesa, nós vamos comparar, por exemplo, Carrascosa com outros. Então, a gente encontra paralelos entre escritores brasileiros e portugueses. Então, e o que é mais legal, que às vezes você fala assim, mas escritores portugueses a gente não conhece. Ainda bem, eles começaram a ser publicados no Brasil. Então, nomes como Ana Pessoa, Afonso Cruz, né, são autores portugueses que hoje nós já temos publicado aqui no Brasil. Tá? Então, esse livro foi nessa direção. Temos esse outro livro, esse também foi publicado lá em Portugal, ele é fruto de um congresso que aconteceu lá, então tem texto da Graziele, tem texto meu. Esse, pessoal, você também pode encontrar, né, pela editora, chama Tropelia e Companhia. Então, esse é um pouco mais difícil porque depende da questão da importação, mas é um livro muito legal também porque ele nós fazemos aqui um estudo das tendências que se percebem dentro dessa literatura brasileira e portuguesa e em termos de estudo, quer dizer, o que as pessoas têm estudado, o que ainda precisa ser estudado dentro da área. E tem vários outros livros aí que eu organizei, que várias pessoas, vários colegas têm capítulos, tá? Mas aí eu não vou ficar mostrando todos, é mais para vocês conhecerem um pouquinho e me pediram para
para falar dessas duas obras. Nós vamos colocar aqui também, né, no chat, será que a Cida está perguntando qual é o nome desse último livro? Eu não sei se é essa a pergunta. Ah, não. Bom, então, nós vamos colocar aqui também no chat, Graça, você poderia colocar, por favor, não sei se está mais fácil aí para você, os links de artigos que nós temos também publicados, né, dentro da área de literatura infantil e juvenil, para que vocês pudessem conhecer um pouquinho também desses textos. Deixa eu só ver. Alguém pediu alguma outra coisa aqui. O livro da professora... Ah, isso! Esse livro está no Google Books. Muito obrigada por colocar aqui o link. Tá? O nome desse último livro, se foi essa pergunta, é Tendências Contemporâneas da Investigação em Literatura para Infância e Juventude, mas fiquem tranquilos porque uma outra pergunta que foi recorrente aqui no chat, se nós vamos disponibilizar essas referências, vamos. Então, tanto as referências de todos os livros que nós citamos aqui no minicurso, quanto essas referências teóricas, porque às vezes vocês perdem, né, o nome de um autor ou o nome de um livro, então nós vamos disponibilizar. Acredito que dentro dos 2 próximos dias, aí, das próximas 48 horas, a gente já encaminha para vocês, tá? Então, vocês recebem o certificado e receberão também essas referências. Bom, eu fiquei tão feliz aqui, Grazi, de poder acompanhar os comentários no chat, porque as pessoas pedem, né, que a gente faça outros mini cursos, né, falando da literatura infantil. Alguns perguntaram, pessoal, sobre aquele conto sobre o curso de conto de fadas. Aquele não é um curso do nosso programa, ele é um curso da COGEAI. A COGEAI vamos dizer assim, é a parte que cuida dos cursos de extensão da PUC. Então, aqueles cursos, eles são ofertados por alguns professores da PUC, mas eles são pagos, tá? Então, infelizmente, aqueles não tem como a gente trazer para esse formato gratuito. Então, aquele que alguns perguntaram aqui, que viram a divulgação, para aqueles, quem tem interesse, tem que fazer a matrícula, tem o pagamento, tá? Agora, tenham certeza que foi muito prazeroso para nós poder compartilhar com vocês essas dicas, que ficamos assim imensamente felizes com os comentários de vocês dizendo que gostaram, que poderiam ficar aqui por mais horas, né, conversando sobre livros. E eu acho que esse é o poder da literatura, né? Ela cria essas pontes. É tão bom você poder estar aqui, mesmo à distância, trocando essa energia, trocando essas paixões que nós temos por esse objeto tão magnífico que é o livro. Então, tenham certeza que vocês gostando do mini curso, nós vamos propor outros e que será um prazer recebê-los sempre aqui no nosso programa de literatura e crítica. Mais uma vez, eu agradeço assim imensamente a presença de cada um de vocês. Nós deixamos aqui os links das nossas redes, então, por favor, né, entrem lá, vejam o nosso canal do YouTube, tem uma série de materiais muito legais, tem o nosso Instagram, temos a semana que vem a live com o Severino, que está aqui hoje. Temos também o nosso congresso chegando, que o Ademir já colocou aqui para vocês se inscreverem. Vai ser um evento também muito legal, com pesquisadores nacionais, internacionais, escritores, ilustradores. Então, é a chance de vocês ouvirem o próprio Carrascosa, o Bernardo Carvalho, que é um ilustrador português, estará também. Então, sejam sempre muito bem-vindos no nosso curso e saibam que foi assim uma alegria para nós poder compartilhar com gente de todo o Brasil essas dicas de leitura e que nós ficamos aqui à disposição de vocês também para outras trocas, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada. Grazi, não sei se você gostaria de falar alguma coisa.
Eu quero falar um pouquinho. Por favor, Gra. Então, gente, mas só para a gente já ultrapassou aí um tempo, mas gratidão por vocês estarem aqui. A gente hoje teve aí mais de 200 pessoas novamente e assim não é normal, né? Vamos dizer que a gente vê essa quantidade de gente assim tão interessada na literatura juvenil. Fico muito feliz e a gente sabe que tem público, tanto pesquisador quanto pessoas interessadas, mães interessadas numa qualidade na qualidade de livros que vão oferecer para os seus filhos, né? Então, eu fico muito feliz por esse público variado, né, de diferentes partes do Brasil. A gente quer muito, né, Diana, fazer um outro curso, dar outros cursos referentes a isso. A gente sabe que ainda carece de mais pesquisas, de mais informação em relação a essa boa literatura. E também, se tiver, fica aqui o convite, eu não sei se a Diana falou, mas também quem é pesquisador, né, quem tiver no mestrado, no doutorado, também a gente tem a nossa mostra, né, Diana, de pesquisa, que não sei se você chegou a comentar. Então, quem já tiver no mestrado e doutorado, tiver um projeto para apresentar, seja em literatura infantil, juvenil, ou na literatura adulta, enfim, o que você tiver relacionado à literatura, vocês podem se inscrever. Está aberto, acho que até as inscrições até o final desse mês. Até dia 31 de agosto. Então, se tiver alguém com interesse, se inscrevam, participa. Ou se tiver alguém também com interesse, você pode apresentar o seu projeto, né? Ou se você tem interesse em fazer um curso de mestrado, em fazer um curso de doutorado, você também pode participar como ouvinte, né? E aí, para você ver como é o processo, como é o desenvolvimento desse projeto, né? O que os professores vão questionar para você e o que está sendo pesquisado aí. Então, vale o convite, né? Vale aí o esforço mesmo, se vocês quiserem entrar como ouvinte ou como pesquisador, fica aí o convite. Obrigada, gratidão. Muito boa noite para vocês, tá, pessoal? Gratidão, Ademir, por estar aí com a gente também. Exatamente, o Ademir que nos ajuda com as inscrições. E, pessoal, a Glória pergunta, foi a Glória que perguntou aqui, alguém sobre o endereço. Deixa eu só pegar aqui. O endereço de qual? Não sei, o Ademir já colocou esse endereço da mostra de pesquisa. Muito legal, pessoal, que a gente falou de gente de todo o Brasil, mas temos gente até de Portugal no nosso mini curso. Então, Andresa, um beijo para você também. E saiba um beijo, Andresa. Que todos vocês são sempre muito bem-vindos, tá? Por isso que eu digo, acompanhem lá nas nossas redes, porque tudo que vai acontecendo, nós abrimos para o público externo e tudo vai sendo postado lá. Então, como são muitos eventos, se vocês estiverem lá nos acompanhando, tem como saber o dia, o horário, como se inscrever, tá? Todas as atividades gratuitas, pessoal. Então, acho que é isso, né? Pessoal, boa noite. Espero encontrá-los bem em breve para outras atividades, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês.